Warren me fez uma pergunta em 1962 que mudou tudo. Perguntou-me por que pessoas inteligentes fazem coisas estúpidas com dinheiro. Eu tinha 38 anos e achava que tinha a resposta. Não tinha. 63 anos depois, eu tenho. Entre 1929 e 1932, o índice Dow Jones caiu 89%. 89. Imagine ter $100.000 em setembro de 1929 e ver aquilo se transformar em 11.000 em julho de 1932. A maioria vendeu. Cristalizou a perda para sempre. Os que ficaram quietos recuperaram tudo em 1945. E em 1965, aqueles 100.000 iniciais valiam $480.000. Mas aqui está o brutal. Os que venderam no pânico, mesmo se voltaram ao mercado em 1935, quando tudo parecia estável, terminaram com apenas 160.000 em 1965. A diferença entre ficar parado e fazer algo foi de $320.000. O custo de uma única decisão errada, num momento de pânico, foi o equivalente a 18 anos de salário médio americano daquela época. Meu pai era advogado em Omaha durante esses anos. Via 2 tipos de clientes em seu escritório todos os dias. O primeiro tipo havia especulado, tentado prever o mercado, movimentado dinheiro freneticamente, buscando a oportunidade perfeita. Em 1939, 10 anos após o crash, seguiam quebrados, seguiam esperando, seguiam buscando. O segundo tipo simplesmente manteve seus negócios funcionando. Vendiam comida, consertavam telhados, cobravam por serviços básicos. Não fizeram nada espetacular. Apenas persistiram. 10 anos depois, este segundo grupo havia multiplicado seu patrimônio por 5. Não porque fossem mais inteligentes, porque evitaram fazer estupidezes. A diferença não estava no que fizeram, estava no que não fizeram. Tenho 99 anos observando a mesma armadilha se repetir a cada década. As pessoas confundem atividade frenética com competência financeira. Creem que fazer algo, qualquer coisa, é melhor do que não fazer nada. A matemática diz o contrário. A matemática diz que, na maioria das vezes, não fazer nada é a única decisão inteligente. Mas se isso é verdade, se a inação produz mais riqueza que a ação, por que 90% das pessoas faz exatamente o oposto e perde dinheiro sistematicamente? Conheço este homem perfeitamente. Não é uma abstração, é real. Tem 42 anos, ganha $6.000 por mês. Isso dá $72.000 por ano. Um salário decente nos Estados Unidos em 2025. Lê sobre investimentos todos os dias. Segue 3 canais de YouTube sobre mercado financeiro. Tem uma assinatura mensal de um serviço de sinais de trading que lhe custa $49. Durante os últimos 5 anos, comprou 14 ações diferentes. Vendeu 11 delas, experimentou 3 criptomoedas distintas, provou 2 fundos imobiliários. Dedica 90 minutos diários para estudar o mercado. Revisa sua carteira 6 vezes por dia. Lê análise técnica antes de dormir. Após 5 anos desta rotina intensa, obsessiva, disciplinada, seu patrimônio cresceu 12%. Agora deixe-me mostrar o custo real dessa busca. Se este homem tivesse colocado todo o seu dinheiro em um fundo de índice do Standard & Poor's 500 no primeiro dia e tivesse esquecido a senha de sua conta, teria obtido 60% e 80% de retorno nesses mesmos 5 anos. A diferença entre sua estratégia ativa e não fazer absolutamente nada foi de $31.000. Perdeu $31.000 tentando ser inteligente. Mas há mais. Cada transação que fez lhe custou. Corretagem média de $7 por operação. Spread entre compra e venda. Imposto sobre ganhos de curto prazo a 35% em vez dos 15% de longo prazo. Em 5 anos, pagou $4.200 apenas em custos de transação.
gastou 2.737 horas estudando o mercado. Isso são 90 minutos diários multiplicados por 1.825 dias. Se tivesse trabalhado essas horas como freelancer a $25 a hora, teria ganho $68.425 adicionais. O custo real de sua busca por riqueza não foi de 31 mil. Foi de $99.425 em 5 anos. A pergunta que ninguém se faz é esta: o que este homem estava buscando realmente ao movimentar dinheiro compulsivamente? Não era riqueza. Se buscasse riqueza, teria feito o que a matemática ordena. Estava buscando outra coisa. Estava buscando a sensação de controle, a ilusão de que poderia prever o futuro, a dopamina que seu cérebro libera cada vez que toma uma decisão financeira. É vício disfarçado de estratégia. Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia estudando exatamente isso. Chamou de viés de ação. O cérebro humano sente prazer ao tomar decisões, independentemente do resultado. Não importa se a decisão te faz ganhar ou perder dinheiro. O que importa é que seu cérebro libera dopamina no momento de decidir. Cada compra de ação ativa o sistema de recompensa, cada venda também. É por isso que cassinos funcionam. Não funcionam porque as pessoas ganham. Funcionam porque as pessoas sentem prazer ao apostar, mesmo quando perdem. O mercado financeiro é o maior cassino do mundo. E a maioria dos investidores são apostadores que chamam a si mesmos de estrategistas. Em 2008, durante a crise financeira, a Vanguard fez um estudo devastador. Analisaram o comportamento de investidores durante o crash. Separaram as pessoas em 2 grupos. Grupo 1, investidores que acessaram suas contas uma vez por mês durante a crise. Grupo 2, investidores que acessaram diariamente. Mesmas ações na carteira, mesma economia, mesmo mercado, mas resultados completamente opostos. Os que revisaram suas contas uma vez por mês tiveram retorno médio de 2,5% ao ano nos 5 anos seguintes ao crash. Os que revisaram diariamente tiveram menos 0,3% ao ano. A diferença estava em uma única variável: a frequência de decisões. Cada vez que você fazia login em sua conta, a probabilidade de realizar uma transação desnecessária aumentava 340%. Cada transação desnecessária lhe custava dinheiro. Agora, olhe a matemática brutal desse 2,8% de diferença acumulada durante 30 anos. Se você tem $100 mil e perde 0,3% ao ano durante 30 anos, termina com $91.400. Perdeu poder aquisitivo, trabalhou 30 anos para empobrecer. Se ganha 2,5% ao ano durante esse mesmo período, termina com $209.378. A inação, o simples fato de não olhar sua conta, valeu $117.978. Isso é mais de um ano completo de salário para um trabalhador médio americano. Um ano de sua vida que você recupera simplesmente deixando de fazer coisas. Mas há algo ainda mais brutal que isso, algo que ninguém calcula: o custo de oportunidade de cada ano que você perde nessa busca frenética de rendimento. Cada ano que você gasta movimentando dinheiro é um ano que os juros compostos não trabalham a seu favor de forma ininterrupta. Deixe-me mostrar o que isso significa em números reais. Quando eu tinha 25 anos, aprendi algo com Benjamin Graham, que mudou minha vida inteira. Ele me disse que o mercado é uma máquina desenhada para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Não estava fazendo filosofia, estava descrevendo termodinâmica financeira, uma lei tão imutável quanto a gravidade. Entre 1926 e 2023, quase um século de dados, o índice Standard & Poor's 500 teve um retorno médio de 10,2% ao ano.
Isso inclui a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a crise do petróleo, a Segunda-feira Negra de 1987, o estouro da bolha tecnológica, a crise financeira de 2008 e a pandemia de 2020. 10,2% de média anual, atravessando todas as catástrofes imagináveis. Mas aqui está o problema. Segundo a Dalbar, uma firma que estuda comportamento de investidores, o investidor médio americano obteve apenas 3,6% ao ano durante esse mesmo período. A diferença entre o que o mercado ofereceu e o que o investidor médio capturou foi de 6,6 pontos percentuais anuais. Essa brecha não veio do mercado, veio do comportamento. Veio de comprar quando tudo subia e vender quando tudo caía. Veio de tentar ser mais inteligente que o mercado. Veio de fazer coisas em vez de não fazer nada. Agora, veja o que esses 6,6 pontos percentuais de diferença significam em 40 anos. Se você investe $10.000 a 10,2% ao ano durante 40 anos, termina com $531.748. Se investe os mesmos 10.000 a 3,6%, termina com $42.040. A busca ativa, a tentativa de bater o mercado, de ser inteligente, de otimizar, custou-lhe $489.708 para cada 10.000 que investiu. Multiplique isso por 100 milhões de investidores americanos e entenderá por que Wall Street tem prédios de vidro de 80 andares em Manhattan. Cada transação sua paga o aluguel desses edifícios. O sistema não foi desenhado para que você fique rico agindo. Foi desenhado para que você empobreça agindo. Eles ganham quando você se move, perdem quando você fica parado. E aqui está o padrão que se repete a cada geração desde 1929. Cada nova geração precisa reaprender esta lição pagando com seu próprio dinheiro. Minha geração a aprendeu na depressão. A geração de Warren a aprendeu nos anos 70. A geração seguinte a aprendeu em 2001. A geração atual a está aprendendo agora. Ninguém escuta. Todos pensam que desta vez é diferente, que eles são mais inteligentes, que têm informação que outros não têm. Nunca é diferente. A matemática não muda. Só mudam os nomes das ações que as pessoas compram no momento errado. Em 1975, o investidor americano médio pagava 1,8% ao ano em comissões de fundos ativos. Hoje, paga 0,9%. A metade. Progresso, dizem. Mas é uma ilusão. O volume de transações se multiplicou por 15 desde então. O custo unitário de cada transação caiu, mas a frequência explodiu. O resultado líquido é que o investidor médio de 2025 paga mais em custos totais do que o investidor de 1975. Só que agora não percebe porque o custo está fragmentado em 100 pequenas transações em vez de estar concentrado em uma grande comissão anual visível. É como vender hambúrgueres mais baratos, mas fazer as pessoas comerem 3 vezes ao dia em vez de uma. Ao final, você gasta mais. A indústria financeira descobriu algo brilhante. É mais lucrativo fazer você movimentar dinheiro constantemente do que cobrar caro por cada movimento. Os aplicativos de investimento modernos enviam uma média de 47 notificações por semana aos seus usuários. Cada notificação aumenta em 12% a probabilidade de que você faça uma transação. Se você transaciona 50 vezes ao ano e perde 0,4% por transação entre custos diretos, spreads e impostos de curto prazo, está evaporando 20% do seu capital anualmente. Em 20 anos, isso lhe custa 87% do resultado potencial que teria obtido ficando parado. A verdadeira pergunta, então, é esta: se a matemática condena a ação, se mover-se garante mediocridade, qual é o sistema que funciona para quem não faz nada?
Existe realmente um caminho onde a preguiça estratégica produza riqueza? Na Berkshire Hathaway, entre 1965 e 2023, nosso retorno anual composto foi de 19,8%, 58 anos seguidos, superando o mercado. Todos querem saber o segredo. O segredo é entediante. 98% desse retorno veio de 12 decisões tomadas em 58 anos. 12 decisões. Isso é uma decisão a cada 4,8 anos. O resto do tempo foi literalmente sentar e esperar a matemática trabalhar. Não fizemos análise técnica, não seguimos tendências, não otimizamos posições, compramos empresas excelentes a preços razoáveis e nunca as vendemos. Isso é tudo. Quando compramos a Coca-Cola em 1988, pagamos 1 bilhão e 20 milhões de dólares. As ações custavam 2 dólares e 50 centavos cada uma. Hoje valem 58 dólares e 50 centavos. Isso é um crescimento de 2.240% em 35 anos. Sabe quantas vezes vendemos durante esses 35 anos? 0. Sabe quantas vezes otimizamos a posição, realizamos lucros parciais, rebalanceamos a carteira? 0. Simplesmente deixamos que os juros compostos operassem sem interrupção durante 3 décadas e meia. Se alguém tivesse comprado 10 mil dólares em ações da Coca-Cola no mesmo dia que nós, em 1988, e tivesse esquecido que tinha esse investimento, hoje teria 234 mil dólares. Se tivesse tentado otimizar comprando e vendendo segundo as notícias, segundo os ciclos econômicos, segundo o que diziam os analistas, estudos empíricos mostram que terminaria com aproximadamente 68 mil dólares. A inação total valeu 166 mil dólares para cada 10 mil investidos. O custo de tentar ser inteligente foi de 71% do resultado potencial. Mas há um custo psicológico que ninguém calcula. Um custo que é mais difícil de suportar que qualquer perda financeira. O custo de assistir sem agir enquanto o mercado oscila violentamente. O custo de parecer estúpido enquanto outros parecem inteligentes. O custo da humilhação social de não fazer nada. Em 2008, o Standard & Poor's 500 caiu 38% desde o seu máximo. Se você tinha 100 mil dólares investidos em março de 2.800, viu como se transformavam em 60 e 2 mil em março de 2009. 13 meses de queda contínua. Cada dia sua conta mostrava menos dinheiro que o dia anterior. Seus amigos venderam, seus colegas venderam. Os especialistas na televisão recomendavam proteger o capital. Você ficou parado? Se ficou, em 2013 tinha 140 mil dólares. Em 2023 tinha 410 mil dólares. Multiplicou seu dinheiro por 4 em 15 anos. Se vendeu no pânico entre outubro de 2008 e março de 2009, nunca recuperou o perdido. A Dalbar documentou que 67% dos investidores venderam algo durante esses 6 meses. Desses, apenas 11% voltaram ao mercado antes de 2012. Perderam a recuperação completa. O custo da impaciência foi de 270 mil dólares para cada 100 mil investidos inicialmente. Mas há algo pior do que vender no pânico. Há algo que custa ainda mais. Começar tarde. Se você tinha 25 anos em 2008 e ficou parado durante todo o crash sem vender nada, chegaria aos 40 anos em 2023 com 410 mil dólares. Se assustou, se esperou que tudo se estabilizasse, se começou a investir apenas em 2013, quando o mercado já havia recuperado e tudo parecia seguro, chegaria aos 40 anos em 2023 com apenas 196 mil dólares. 5 anos de atraso lhe custaram 214 mil dólares. 5 anos de espera pelo momento perfeito destruíram 52%
do seu resultado potencial. E isto revela a escolha binária que define toda a vida financeira. Não há terceira opção. Não há termo médio. Ou você aceita a volatilidade ou aceita a pobreza. Não pode evitar as quedas e capturar as subidas. Matematicamente, é impossível. Pode tentar. Milhões tentam a cada ano. Todos fracassam. Aos meus 99 anos, vi 4 crashes completos do mercado. 1973 até 1974, queda de 48%. 1987, queda de 34% em um único dia. 2000 até 2002, queda de 49%. 2008, queda de 57%. 4 colapsos brutais, onde tudo parecia perdido. Em cada um desses momentos, a narrativa era idêntica. Desta vez é diferente. Desta vez o sistema está realmente quebrado. Desta vez não vai recuperar. Nunca foi diferente. A matemática sempre voltou. Sempre. Entre 1973 e 2023, atravessando esses 4 crashes devastadores, o Standard & Poor's 500 cresceu 15.460%. $10.000 investidos em 1973 se transformaram em $1.556.000 em 2023. Mas isso é apenas para quem ficou parado. Para quem tentou evitar os crashes vendendo antes que chegassem, o retorno médio foi de 4,8% ao ano. 10 mil se transformaram em 152 mil. A diferença é de $1 milhão. $404 mil em 50 anos. A tentativa de proteger seu dinheiro lhe custou 90% do resultado final. Proteger-se o arruinou. Não existe termo médio aqui. A escolha é binária e brutal. Ou você aceita ver seu patrimônio cair 40% eventualmente, sabendo com certeza matemática que vai recuperar e se multiplicar depois, ou garante mediocridade eterna, tentando evitar essas quedas temporárias. A maioria escolhe a mediocridade porque não suporta ver números vermelhos em sua conta. Preferem a pobreza garantida à riqueza com desconforto temporal. Mas agora vem a pergunta que expõe a fragilidade de qualquer estratégia puramente racional. A pergunta que ninguém quer responder honestamente. Imagine que você tem 30 anos hoje, em 2025. Pode investir $500 mensais durante os próximos 40 anos, até completar 70. 2 opções à sua frente. Opção A. Você escolhe as ações, estuda tendências todas as noites, lê análises, segue gurus, faz 30 transações por ano, ajustando sua carteira. Paga 1,2% em custos totais entre comissões, spreads e impostos. Com toda essa atividade inteligente, consegue um retorno de 6,5% ao ano. Aos 70 anos terá $1.042.000. Opção B. Compra um fundo de índice do Standard & Poor's 500. Nunca o toca. Paga 0,04% de comissão anual. Não faz absolutamente nada mais durante 40 anos. O fundo lhe dá 9,8% ao ano. Aos 70 anos terá $2.318.000. A diferença entre tentar ser inteligente e não fazer nada é de $1.276.000. E 40 anos de sua vida estudando mercados todas as noites em vez de estar com sua família, desenvolver hobbies ou simplesmente dormir. Perdeu $1.276.000 e 40 anos tentando ser mais inteligente que o mercado. Agora a pergunta brutal que ninguém quer enfrentar. Você tem a disciplina para escolher a opção B e nunca olhar para trás? Porque a cada ano verá alguém que ganhou 40% investindo em alguma ação tecnológica que explodiu. Verá seu cunhado gabar-se que dobrou seu dinheiro com criptomoedas. Verá manchetes sobre milionários que ficaram ricos com uma única operação. E você estará ali, ganhando seu entediante
9,8% ao ano, sem fazer nada. Seu ego suporta parecer estúpido durante 40 anos para terminar rico aos 70? Porque o verdadeiro segredo não é matemático. O segredo é emocional. Quanta humilhação social você aguenta para ser rico quando for velho? Warren e eu construímos a Berkshire Hathaway, seguindo uma regra que a maioria considera idiota. Compramos empresas excelentes e nunca as vendemos. Fomos chamados de dinossauros nos anos 90, quando não compramos ações tecnológicas durante a bolha.com. Todos ficavam ricos comprando empresas sem lucros. Nós não compramos nada. Fomos chamados de covardes e antiquados em 2007, quando acumulamos caixa enquanto o do mercado subia. Todos nos diziam que estávamos perdendo oportunidades. Fomos chamados de tolos em 2020, quando não compramos durante o crash da pandemia. Todos diziam que era o momento perfeito. Em cada década, alguém mais inteligente que nós tinha uma tese melhor, mais sofisticada, mais moderna. Hoje, 58 anos depois de começar, a Berkshire Hathaway vale 783 bilhões de dólares. Se você investiu $10.000 na Berkshire em 1965 e nunca vendeu uma única ação, hoje você tem 28 milhões de dólares. 28 milhões! A fortuna não chegou porque fizemos algo genial. Chegou porque evitamos fazer estupidezes durante 58 anos consecutivos. Essa é a única verdade que importa. O dinheiro não vem para quem o persegue freneticamente. O dinheiro vem para quem se senta, espera e aguenta a humilhação social de não fazer absolutamente nada enquanto todos ao redor parecem mais inteligentes, mais ativos, mais bem-sucedidos. A pergunta que deixo sem resolver é esta: você tem coragem de ser chamado de preguiçoso durante 40 anos para morrer rico? Porque essa é a aposta real. Não é uma aposta sobre o mercado, é uma aposta sobre sua capacidade de suportar ser chamado de idiota, enquanto todos os outros parecem ocupados e bem-sucedidos. A maioria não consegue. Por isso, a maioria morre pobre. Quer saber quanto custa realmente essa necessidade de parecer ocupado? Deixe-me mostrar os números que ninguém calcula. Em 1975, antes que existissem aplicativos de trading, antes que você pudesse comprar e vender ações do seu telefone enquanto espera o café, o investidor americano médio pagava 1,8% ao ano em comissões de fundos administrados ativamente. Hoje, em 2025, esse mesmo investidor paga 0,9%. A metade. Todo o mundo celebra este progresso. Tarifas mais baixas, mercado mais democrático, acesso mais fácil. Mas ninguém olha o outro lado da equação. O volume de transações desde 1975 até hoje se multiplicou por 15. 15 vezes mais movimentos. O custo unitário caiu pela metade, mas a frequência explodiu. O resultado líquido é matematicamente brutal. O investidor médio de 2025 paga mais em custos totais do que o investidor de 1975. Muito mais. Só que agora não vê porque o custo está fragmentado em 100 transações pequenas, distribuídas durante o ano, em vez de aparecer como uma única comissão anual visível em um extrato. É o mesmo truque que usam as redes de fast food. Baixaram o preço do hambúrguer de $5 para $3,50, mas fazem você comer 3 vezes ao dia em vez de uma. Ao final do mês, gastou mais. Sente-se bem porque cada compra individual é mais barata, mas sua conta bancária está mais vazia. A indústria financeira aprendeu isso perfeitamente. Não precisam cobrar muito por transação, só precisam que você faça muitas transações. Os aplicativos modernos de investimento enviam uma média de 47 notificações por semana aos seus usuários. 47. Isso são quase 7 notificações por dia. Cada notificação tem um único propósito: fazer você abrir o aplicativo.
Cada vez que abre o aplicativo, a probabilidade de que faça uma transação aumenta em 12%. Não importa se a notificação diz que o mercado subiu, que baixou, que há uma oportunidade, que há um risco. O conteúdo é irrelevante. O que importa é o comportamento que gera: abrir, olhar, sentir a urgência, fazer algo. Se você faz 50 transações por ano e cada transação lhe custa 0,4% entre spread de compra e venda, comissões ocultas na taxa de câmbio e impostos mais altos por ganhos de curto prazo, está evaporando 20% do seu capital a cada ano. Não o vê porque não sai de sua conta diretamente. Sai na diferença entre o preço que paga ao comprar e o preço real do mercado. Sai na diferença entre o preço que recebe ao vender e o preço que poderia ter recebido. Sai na categoria fiscal mais alta que lhe cobram, porque vendeu antes de completar um ano. Em 20 anos, essas fricções invisíveis lhe custam 87% do resultado potencial que teria obtido não fazendo absolutamente nada. Então, se a matemática condena a ação, se mover-se garante pobreza, existe realmente um sistema onde não fazer nada produza riqueza consistente? A resposta está em como construímos a Berkshire. Entre 1965 e 2023, 58 anos completos, nosso retorno anual composto foi de 19,8%. Todos querem saber como fizemos. Esperam uma fórmula secreta, um algoritmo sofisticado, uma rede de informação privilegiada. A verdade os decepciona sempre. 98% desse retorno veio de 12 decisões. Apenas 12 em 58 anos. Isso é uma decisão importante a cada 4,8 anos. O que fizemos no resto do tempo? Nada. Literalmente nada. Sentamos em Omaha e esperamos que a matemática composta trabalhasse sem interrupção. Não monitoramos o mercado diariamente. Não ajustamos posições segundo ciclos econômicos. Não realizamos lucros quando algo subia muito. Não cortamos perdas quando algo caía. Não rebalanceamos carteiras. Não otimizamos para impostos de curto prazo. Compramos empresas excelentes a preços razoáveis e nunca as vendemos. Esse é todo o segredo. É tão simples que parece estúpido. Por isso quase ninguém faz. Fazer algo que soa estúpido quando você explica requer um nível de confiança na matemática que pouquíssimas pessoas têm. Em 1972, compramos a See's Candies por $25 milhões. Warren duvidava porque lhe parecia caro para uma fábrica de doces. Eu insisti. Vi algo que os números do balanço não mostravam. Vi uma marca que podia aumentar preços a cada ano sem perder clientes. Vi um produto que as pessoas compravam por emoção, não por necessidade. Vi um negócio onde o custo de produção crescia 3% ao ano, mas podíamos subir preços 5% ao ano. Essa brecha de 2 pontos percentuais, sustentada por décadas, constrói fortunas. 52 anos depois, a See's Candies nos pagou mais de $2 bilhões em dividendos. 2 bilhões saindo de um investimento inicial de 25 milhões. Multiplicamos o capital por 80 apenas em fluxos de caixa. E ainda somos donos da empresa completa. Se tivéssemos vendido em 1980, porque já havíamos triplicado o dinheiro e parecia o momento perfeito para realizar lucro, teríamos perdido 1.975 milhões desses 2 bilhões. A tentação de vender algo que já subiu muito é a razão pela qual a maioria nunca fica rica. 16 anos depois, em 1988, fizemos o mesmo com a Coca-Cola. Pagamos $1 bilhão e 20 milhões quando as ações cotavam a $2,50 cada uma. Toda Wall Street disse que estávamos pagando demais. Os analistas calculavam que a Coca-Cola estava sobrevalorizada, segundo todos os múltiplos tradicionais. Tinham razão segundo suas métricas,
estavam equivocados segundo as nossas. Nós não compramos ações, compramos fluxos de caixa futuros. Compramos participação nos lucros de uma empresa que venderia bilhões de bebidas durante os próximos 50 anos. 35 anos depois, essas ações valem 50 e 80 dólares e 50 centavos cada uma. Crescimento de 2.240%. Quantas vezes vendemos durante esses 35 anos? 0. Quantas vezes realizamos lucros parciais? 0. Quantas vezes rebalanceamos porque a Coca-Cola representava uma porcentagem muito grande da carteira? 0. Deixamos que o tempo fizesse seu trabalho. Se uma pessoa comum tivesse comprado 10 mil dólares em ações da Coca-Cola no mesmo dia que nós, em 1988, e tivesse esquecido completamente que tinha esse investimento, guardado o certificado em uma gaveta e perdido a chave, hoje abriria essa gaveta e encontraria 234 mil dólares. Mas se tivesse tentado ser inteligente, se tivesse vendido quando a Coca-Cola subiu 40% no primeiro ano porque lhe parecia rápido demais, se tivesse comprado de novo quando baixou, se tivesse otimizado a posição segundo notícias e ciclos, estudos empíricos de comportamento de investidores mostram que terminaria com aproximadamente 68 mil dólares. A diferença entre esquecer que tem um investimento e geri-lo ativamente foi de 166 mil dólares para cada 10 mil investidos inicialmente. O custo de ser inteligente foi de 71% de sua riqueza potencial. Mas há um custo maior de que ninguém fala, um custo que não aparece em nenhum extrato bancário, mas que destrói mais fortunas do que qualquer crash do mercado. O custo psicológico de ver seu dinheiro oscilar violentamente e não fazer nada a respeito. O custo emocional de parecer passivo enquanto outros parecem ativos e inteligentes. O custo social de explicar para sua família que sua estratégia de investimento é literalmente não ter estratégia. Em março de 2008, o mercado estava no seu ponto máximo. O Standard & Poor's 500 cotava 1.565 pontos. Se você tinha 100 mil dólares completamente investidos nesse dia, sentia-se bem. Sua conta mostrava números verdes. Havia ganho dinheiro durante 5 anos seguidos. Então chegou setembro. O Lehman Brothers colapsou. O pânico foi instantâneo e global. Em 6 meses, o Standard & Poor's caiu 38%. Seus 100 mil dólares transformaram-se em 62 mil, mas não foi uma queda suave. Foi uma volatilidade brutal diária, imprevisível. Um dia caía 4%. No seguinte, subia 2%. Na semana caía outros 6%. Toda manhã você abria as notícias e via manchetes apocalípticas. Fim do capitalismo. Nova Grande Depressão. Colapso do sistema financeiro global. Seus amigos venderam. Sua família lhe perguntava por que você não vendia. Os especialistas na televisão, pessoas com doutorados de universidades prestigiadas, recomendavam proteger o capital, saindo do mercado temporariamente. Todos os incentivos emocionais, sociais e aparentemente racionais o empurravam a fazer algo, a mover-se, a proteger-se. Você ficou parado? Se ficou, faz parte dos 33% que resistiram. Se vendeu, faz parte dos 67% que a Dalbar documentou que fez alguma transação entre outubro de 2008 e março de 2009. Os que ficaram quietos, os que desligaram a televisão, apagaram os aplicativos de investimento de seus telefones, deixaram de ler notícias financeiras e simplesmente seguiram vivendo como se nada estivesse acontecendo. Viram seus 62 mil transformarem-se em 140 mil em 2013. 5 anos após o colapso, haviam recuperado tudo e ganho 40% adicional. Para 2023, 15 anos após o crash, aqueles 100 mil iniciais haviam se transformado em 410 mil. Multiplicaram seu dinheiro por 4, atravessando a pior crise financeira desde a Grande Depressão. Os que venderam no pânico
nunca recuperaram. A Dalbar rastreou seu comportamento. 67% vendeu algo. Desses, apenas 11% regressou ao mercado antes de 2012. O resto esperou. Esperou que as coisas se estabilizassem. Esperou ter certeza. Esperou sentir-se seguro. Para quando regressaram, o mercado já havia subido 90% desde o mínimo. Perderam toda a recuperação observando de fora. O custo de sua necessidade de proteção foi de $270 mil para cada 100 mil que tinham investidos. Proteger-se os arruinou. Mas há algo que custa ainda mais do que vender em pânico. Algo que destrói mais riqueza do que qualquer decisão emocional durante uma crise. Começar tarde. Esperar o momento perfeito. Adiar até ter mais clareza. Se você tinha 25 anos em 2.800 com $100 mil para investir e teve a coragem de investir tudo em março daquele ano, logo antes do colapso, e teve a disciplina de não vender nada durante a queda, chegou aos 40 anos em 2023 com $410 mil. Atravessou o inferno completo e saiu do outro lado rico. Se tinha 25 anos com os mesmos 100 mil, mas decidiu esperar, porque o mercado parecia instável, porque as notícias eram aterrorizantes, porque queria mais certeza sobre a direção da economia. E finalmente investiu em 2013, quando tudo já havia se estabilizado e parecia seguro, chegou aos 40 anos com $196 mil. 5 anos de espera lhe custaram $214 mil. Mais da metade do seu resultado potencial evaporou enquanto esperava o momento perfeito que nunca chegou. Isto revela algo fundamental sobre dinheiro que contradiz tudo o que lhe ensinaram. Disseram que ser prudente significa esperar, analisar, ter certeza antes de agir. Em investimentos, a prudência é exatamente o oposto. Prudência é agir com incerteza total. Investir quando tudo parece terrível e depois não fazer absolutamente nada, não importa o que aconteça. Imprudência é esperar certeza para agir, porque quando você tem certeza, o preço já refletiu essa certeza e você perdeu a oportunidade. E isto nos leva à escolha binária, que define toda a vida financeira. Uma escolha que não tem terceira opção, que não admite termos médios, que não permite estratégias híbridas. Ou você aceita a volatilidade ou aceita a pobreza. Não existe caminho intermediário onde você captura as subidas sem sofrer as quedas. Matematicamente, é impossível. Estatisticamente está provado que ninguém consegue isso consistentemente. Mas milhões de pessoas dedicam suas vidas tentando. Aos meus 99 anos, vi 4 crashes completos. 4 momentos em que o mundo financeiro pareceu terminar. 1973 até 1974. O mercado caiu 48%. A inflação atingiu 11% ao ano. O petróleo quadruplicou seu preço. Os economistas mais respeitados previam uma década perdida. Equivocaram-se. 1987. Na segunda-feira, 19 de outubro, o mercado caiu 22% em um único dia. 22%. Em 6 horas de operação. Os sistemas de trading colapsaram. As linhas telefônicas dos corretores estavam saturadas. Havia pânico puro. Todo mundo estava seguro de que era o início de uma nova Grande Depressão. Equivocaram-se. 2000 até 2002. A bolha tecnológica explodiu. O Nasdaq caiu 78%. Empresas avaliadas em bilhões desapareceram. Bilionários perderam tudo. Os especialistas diziam que a internet havia sido uma moda passageira. Equivocaram-se. 2008. A crise que já descrevi. O sistema financeiro global à beira do colapso total. Bancos centenários quebrando em semanas. O desemprego chegando a 10%. Especialistas sérios falavam em depressão, não recessão. Equivocaram-se.
Em cada um desses momentos, a narrativa dominante era idêntica. Desta vez é diferente. Desta vez o dano é estrutural, não cíclico. Desta vez o sistema está realmente quebrado e não vai recuperar. Desta vez perdemos algo fundamental que não se pode restaurar. Nunca foi diferente. A matemática sempre voltou. A economia sempre se recuperou. O mercado sempre alcançou novos máximos, eventualmente. Sempre. Entre 1973 e 2023, 50 anos atravessando esses 4 colapsos devastadores, o Standard & Poor's 500 cresceu 15.460%. 10 mil dólares investidos no início de 1973, logo antes do primeiro crash, transformaram-se em 1.556.000 dólares em 2023. Isso inclui perder 48% no primeiro ano, inclui sobreviver à Segunda-feira Negra, inclui a bolha tecnológica completa, inclui a crise financeira global. 1.566.000 dólares finais para quem aguentou tudo sem se mover. Mas esse resultado só se aplicou a quem ficou completamente quieto. Para quem tentou ser mais inteligente, para quem vendeu antes dos crashes para se proteger e comprou depois quando tudo parecia seguro, o retorno médio foi de 4,8% ao ano. 10 mil dólares transformaram-se em 152 mil em 50 anos. A diferença entre ficar parado e mover-se inteligentemente foi de 1.404.000 dólares. A tentativa de proteger seu dinheiro evitando as quedas lhe custou 90% do resultado final. Você se protegeu rumo à pobreza. Não há termo médio aqui. Não há estratégia sofisticada que capture o melhor de ambos os mundos. A escolha é brutal e binária. Ou você aceita que eventualmente verá seu patrimônio cair 40%, 50%, talvez 60%, sabendo com certeza matemática que vai recuperar e depois se multiplicar. Ou garante mediocridade eterna tentando evitar essas quedas temporárias, que são parte inevitável de ter capital investido em ativos produtivos. A maioria das pessoas escolhe inconscientemente a segunda opção. Escolhem pobreza garantida porque não podem suportar ver números vermelhos em sua tela. Preferem terminar com pouco, mas sem ter sofrido volatilidade, do que terminar ricos tendo atravessado o inferno. Agora vem a pergunta que expõe a fragilidade de toda estratégia racional. A pergunta que separa teoria de realidade. Imagine que hoje você tem 30 anos. Estamos em 2025. Tem um salário decente. Pode economizar 500 dólares cada mês. Vai fazê-lo durante os próximos 40 anos até completar 70. 2 opções à sua frente. Apenas 2. Não há terceira. Opção A. Você decide o que comprar. Estuda empresas cada noite depois do trabalho. Lê relatórios trimestrais. Segue analistas. Assina serviços de pesquisa. Faz 30 transações por ano, otimizando sua carteira segundo nova informação. Paga 1,2% em custos totais, somando comissões diretas, spreads ocultos e impostos mais altos por vendas de curto prazo. Com toda essa atividade inteligente, com todo esse esforço, consegue um retorno de 6,5% ao ano. Aos 70 anos, 40 anos depois, abrirá sua conta e verá 1.042.000 dólares. 1 milhão. Soa bem. Opção B. No primeiro dia do mês, compra automaticamente 500 dólares de um fundo de índice do Standard & Poor's 500. Nunca olha a conta, nunca ajusta nada. Paga 0,04% de comissão anual. Não lê notícias financeiras, não sabe se o mercado sobe ou desce. Não faz absolutamente nada durante 40 anos. O fundo captura o retorno do mercado, 9,8% ao ano. Aos 70 anos, abrirá sua conta e verá 2.318.000 dólares. Mais do que o dobro.
A diferença entre tentar ser inteligente e não fazer literalmente nada é de US$ 1.276.000 e 40 anos de sua vida que você gastou estudando relatórios financeiros cada noite, em vez de estar com sua família, ler livros que desfruta, desenvolver hobbies ou simplesmente dormir melhor. Perdeu US$ 1.276.000 e 40 anos de vida tentando bater um índice que poderia ter comprado por 4 centésimos de ponto percentual ao ano. Agora vem a pergunta que ninguém quer responder com honestidade. Você realmente tem a disciplina para escolher a opção B e nunca, nunca, nunca olhar para trás? Porque isto é o que vai acontecer durante esses 40 anos. Verá seu vizinho gabar-se de que ganhou 40% em 6 meses com ações tecnológicas. Ouvirá seu cunhado no jantar de Natal explicar como dobrou seu dinheiro com criptomoedas. Lerá manchetes sobre trintões que ficaram milionários investindo na empresa certa. Verá gurus no YouTube mostrando seus ganhos semanais de 3 dígitos percentuais. E você estará ali, sentado, com seu entediante fundo de índice ganhando 9,8% ao ano de média. Alguns anos 0, alguns anos 20, média 9,8. Seu ego suporta isso? Aguenta parecer o tonto da família durante 40 anos para terminar com o dobro que todos eles? Porque isso é exatamente o que vai acontecer. Seu cunhado que ganhou 40% num ano vai perder 30% no seguinte. Seu vizinho que dobrou com tecnologia vai quebrar quando a bolha explodir. Os trintões milionários vão perder tudo no próximo crash. Os gurus de YouTube vão desaparecer quando suas estratégias deixarem de funcionar. E você, aquele que não fez nada, o que pareceu passivo e pouco sofisticado, terá US$ 2.318.000 aos 70 anos. O verdadeiro segredo da riqueza não é matemático, é completamente emocional e social. Quanta humilhação social você aguenta? Quantas vezes pode explicar que sua estratégia é não ter estratégia sem se sentir estúpido? Quantos anos pode ver outros parecerem mais inteligentes, mais ativos, mais bem-sucedidos, sem ceder à tentação de fazer algo, você também? Warren e eu construímos a Berkshire Hathaway exatamente assim. Compramos empresas excelentes e nunca as vendemos. Soa simples, é simples. Mas ninguém faz porque é socialmente humilhante. Nos anos 90, durante a bolha tecnológica, fomos chamados de dinossauros. Empresas sem lucros eram valorizadas em bilhões. Todos ficavam ricos comprando-as. Nós não compramos nenhuma. Chamaram-nos de antiquados, fora de época, incapazes de entender a nova economia. Revistas publicaram artigos perguntando se a Berkshire ainda era relevante. Quando a bolha explodiu em 2000, essas empresas sem lucros valiam 0. Nós continuávamos aqui com nossas entediantes empresas tradicionais que produziam fluxos de caixa reais. Em 2007, acumulamos 40 bilhões de dólares em caixa. 40 bilhões sem investir enquanto o mercado subia. Todos nos perguntavam por que não comprávamos. Chamaram-nos de covardes, medrosos, incapazes de ver oportunidades. O mercado continuava subindo e nós continuávamos sentados com caixa. 12 meses depois, em 2008, o mercado colapsou. E esses 40 bilhões nos permitiram comprar empresas completas a preços de liquidação, enquanto todos os outros precisavam vender para sobreviver. Em 2020, quando a pandemia colapsou o mercado em março, todos esperavam que comprássemos agressivamente. Não o fizemos. Esperamos. Criticaram-nos duramente. Velhos demais, lentos demais, perdendo o jeito. Um ano depois, ficou claro que havíamos evitado comprar em pânico a preços que não faziam sentido. Esperamos até que as avaliações refletissem a realidade, não o medo. Em cada década, em cada ciclo, em cada crise, alguém mais inteligente que nós tinha uma tese melhor, mais sofisticada, mais moderna, mais adaptada aos tempos. E em cada década,
Essas teses sofisticadas terminaram destruindo o capital, enquanto nossa regra idiota de comprar bons negócios e nunca vender continuava construindo riqueza. Hoje, 58 anos depois de começar, a Berkshire Hathaway vale 783 bilhões de dólares. Se alguém tivesse investido $10.000 na Berkshire em 1965, o ano em que assumimos o controle, e nunca tivesse vendido uma única ação durante 58 anos, hoje essa pessoa teria 28 milhões de dólares em sua conta. 28 milhões saindo de 10 mil. Essa fortuna não chegou porque fizemos coisas geniais. Chegou porque evitamos consistentemente fazer estupidezes durante quase 6 décadas. Essa é a única verdade que importa e que ninguém quer aceitar. O dinheiro não flui para quem o persegue freneticamente, não premia a atividade, não recompensa a inteligência aparente. O dinheiro flui para quem tem a coragem de sentar-se, fazer muito pouco e aguentar décadas de humilhação social, enquanto todos ao redor parecem mais inteligentes, mais ocupados, mais bem-sucedidos, mais modernos, mais sofisticados. A pergunta que lhe deixo é irresolvível. Não tem resposta correta universal. Só tem sua resposta pessoal. Você tem coragem de ser chamado de preguiçoso durante 40 anos para morrer rico? Suporta que lhe digam que não entende como funciona o mercado moderno? Aguenta que sua família pense que você deixou passar oportunidades? Resiste à tentação de provar que é mais inteligente fazendo algo, qualquer coisa, quando sua única tarefa é não fazer nada? Porque essa é a aposta real. Não é uma aposta sobre o mercado. Não é uma aposta sobre a economia. É uma aposta sobre sua capacidade psicológica de tolerar parecer incompetente enquanto constrói riqueza em silêncio. A maioria das pessoas não consegue fazer essa aposta. Seu ego não permite. Sua necessidade de validação social é mais forte do que seu desejo de riqueza. Por isso, a maioria, a enorme maioria, morre com muito pouco após trabalhar toda uma vida. Vou lhe mostrar exatamente o que isso significa em números que ninguém calcula. Imagine duas pessoas. Ambas têm 30 anos em 2025. Ambas ganham exatamente o mesmo, $60.000 anuais. Ambas podem economizar $500 mensais. A pessoa A decide ser ativa, inteligente, sofisticada. Lê tudo, estuda tudo, faz 30 transações anuais buscando oportunidades. Consegue 6,5% de retorno após os custos. A pessoa B compra um fundo de índice e nunca o toca. Obtém 9,8%. 40 anos depois, aos 70, a pessoa A tem $1.042.000. A pessoa B tem $2.318.000. Já lhe dei esses números, mas agora deixe-me mostrar o que esses números realmente significam em sua vida real. $1.042.000 aos 70 anos lhe dá aproximadamente $41.680 anuais, seguindo a regra dos 4% de retirada segura. Isso são $3.470 mensais. Com isso você vive. Não vive mal, mas vive apertado. Paga aluguel, comida, serviços básicos. Não viaja muito. Não ajuda seus netos com a universidade. Não tem margem para emergências médicas sem tocar no principal. Viveu toda a sua vida economizando disciplinadamente, estudando mercados cada noite, tomando decisões inteligentes, e terminou com uma aposentadoria apertada. $2.318.000 lhe dão 92.720 anuais, 7.726 mensais. Com isso, você vive de forma completamente diferente. Paga aluguel sem pensar. Viaja 2 vezes ao ano. Ajuda seus netos. Come em restaurantes quando quer. Tem margem para imprevistos. Fez exatamente o mesmo que a pessoa A. Economizou a mesma quantidade cada mês,
durante 40 anos, mas não fez nada com esse dinheiro. E terminou com o dobro da qualidade de vida na velhice. A diferença não é abstrata. São 4.256 dólares mensais adicionais, cada mês pelo resto da sua vida, após os 70. Se viver até os 90, isso são 20 anos multiplicados por 12 meses, multiplicados por 4.256. São 1.021.440 dólares adicionais que você vai gastar nas 2 décadas finais de sua vida. Esse é o custo real de tentar ser inteligente com investimentos. Não é apenas um número em uma conta, é a diferença entre uma velhice apertada e uma velhice confortável. Mas há um custo ainda mais profundo que quase ninguém considera. O custo psicológico diário durante esses 40 anos. A pessoa A gastou 90 minutos cada dia estudando mercados. Isso são 150 horas por ano. Durante 40 anos, são 6.000 horas. Se a pessoa A tivesse trabalhado essas 6.000 horas como freelancer a 30 dólares a hora, teria ganho 180 mil dólares adicionais. Se as tivesse investido em aprender uma habilidade nova que aumentasse seu salário em 5%, teria ganho mais de 300 mil adicionais em renda acumulada. Se simplesmente as tivesse usado para dormir melhor, fazer exercício ou estar com sua família, teria vivido 40 anos com menos estresse e melhor saúde. Em vez disso, gastou 6.000 horas para terminar com a metade do dinheiro da pessoa B. E sabe o que é o mais brutal de tudo isso? Durante esses 40 anos, a pessoa A sentiu-se inteligente, sentiu-se ativa, sentiu-se no controle. Cada noite, ao estudar mercados, seu cérebro lhe dizia que estava fazendo algo produtivo. Cada transação liberava dopamina. Cada pequena vitória validava seu esforço. Viveu 40 anos sentindo-se competente, enquanto construía metade da riqueza de alguém que, literalmente, não fez nada. A pessoa B, durante esses mesmos 40 anos, sentiu-se estúpida com frequência. Cada vez que seu cunhado se gabava de ganhos de 40%, a pessoa B pensava que estava perdendo oportunidades. Cada vez que lia sobre alguém que ficou milionário com um investimento, a pessoa B duvidava de sua estratégia. Cada vez que o mercado caía e sua conta mostrava números vermelhos, a pessoa B sentia que deveria fazer algo. Viveu 40 anos com insegurança constante sobre se estava fazendo o correto, mas terminou com o dobro do dinheiro. Então a verdadeira pergunta não é qual estratégia é matematicamente superior. Isso já está resolvido. Os dados são indiscutíveis. A pergunta é qual desconforto emocional você prefere viver durante 40 anos. Prefere a ilusão de controle e competência que o faz sentir-se bem cada dia, mas o deixa pobre no final? Ou prefere a insegurança constante de parecer passivo que o faz duvidar cada dia, mas o deixa rico no final? A maioria escolhe inconscientemente a primeira opção. Escolhem sentir-se bem agora à custa de estarem mal depois. É a mesma razão pela qual as pessoas comem comida de má qualidade, sabendo que isso as deixará doentes em 20 anos. A dor futura é abstrata, o prazer presente é concreto. Seu cérebro está desenhado para priorizar o concreto sobre o abstrato. Por isso, a maioria nunca acumula riqueza significativa, apesar de ganhar salários decentes durante décadas. Mas deixe-me mostrar algo ainda mais devastador. O custo de começar tarde, porque mesmo se escolher a estratégia correta, se começar tarde, perde tanto que a estratégia quase não importa. E imagine mais 2 pessoas. A pessoa C começa a investir 500 dólares mensais aos 25 anos, faz isso durante 45 anos, até os 70. Obtém 9,8% ao ano. Aos 70, tem 3.200.000 dólares. A pessoa D espera até os 35 para começar. Exatamente a mesma estratégia, mesmo retorno, mesma disciplina mensal. Só que começa 10 anos depois. Aos 70 tem 1.400.000. A diferença é de 1.800.000 dólares.
Esses 10 anos de espera entre os 25 e os 35 custam 56% do resultado final. Mas ninguém pensa assim aos 25. Aos 25, você pensa que tem todo o tempo do mundo. Pensa que primeiro precisa se estabilizar, ganhar mais, entender melhor como tudo funciona. Pensa que começará a sério aos 30 ou aos 35, quando tiver as coisas mais claras. Não entende que esses 10 anos de clareza lhe custam US$ 1.800.000. Não entende que nunca vai ter clareza, que sempre haverá incerteza, que esperar certeza para agir é garantir que haja tarde demais. Em 1965, quando Warren e eu assumimos o controle da Berkshire, a empresa valia $18 por ação. Era uma fábrica têxtil medíocre na Nova Inglaterra. Perdia dinheiro, não tinha futuro, mas tinha algum capital. Usamos esse capital para comprar empresas melhores. Nunca vendemos essas empresas. Durante 58 anos, cada dólar que essas empresas geravam, nós reinvestíamos em comprar mais empresas ou em deixar que as mesmas empresas crescessem. 0 dividendos, 0 retiradas, apenas reinvestimento composto. Hoje essas ações de $18 valem mais de $600.000 cada uma. Multiplicamos o valor por 33.333 em 5 décadas e meia. Sabe quantas vezes, durante esses 58 anos, pensamos em vender algo porque havia subido demais? 0. Quantas vezes rebalanceamos porque uma posição era grande demais? 0. Quantas vezes realizamos lucros porque queríamos segurança? 0. A estratégia completa foi comprar e não tocar nunca. É tão simples que sou estúpido quando você diz em voz alta. Por isso quase ninguém faz. Fazer algo que soa estúpido quando você explica requer um nível de confiança na matemática que pouquíssimas pessoas possuem. Em 1973, o ano em que conheci Rick Gehring, tínhamos uma discussão sobre alavancagem. Rick era brilhante, mais inteligente que Warren em muitos aspectos, mas usava a margem agressivamente. Eu lhe disse que a alavancagem era perigosa. Ele me disse que os retornos justificavam o risco. Durante 5 anos ele teve razão. Seus retornos eram extraordinários. Mas em 1974, quando o mercado colapsou 48%, suas posições alavancadas o forçaram a vender no pior momento possível. Warren e eu compramos suas ações da Berkshire por uma fração do valor real. Rick perdeu décadas de trabalho em 18 meses. Não porque fosse menos inteligente, porque não conseguiu aguentar a volatilidade que a alavancagem amplificava. Se tivesse usado 0 dívida, hoje seria tão rico quanto Warren. Em vez disso, vendeu forçado e nunca recuperou. A diferença entre nós não foi inteligência, foi tolerância à dor temporal. Essa tolerância à dor é o que separa os que terminam ricos dos que terminam com algo. Não é quociente de inteligência, não é informação privilegiada, não é educação formal. É simplesmente a capacidade de ver sua conta cair 40% e não fazer nada. De ver todos vendendo e você ficar parado. De suportar ser chamado de idiota enquanto a matemática trabalha em silêncio. Em 2002, após o colapso tecnológico, conheci um homem que tivera $2 milhões em ações tecnológicas no ano 2000. Em 2002, ele tinha 400 mil. Havia perdido 80%. Perguntou-me o que deveria fazer. Eu lhe disse que deveria não fazer nada. Que se aquelas empresas fossem realmente boas, eventualmente recuperariam. Ele me disse que não conseguia suportar ver mais perdas. Vendeu tudo. Comprou títulos do governo. Em 2007, quando o mercado tecnológico havia recuperado completamente, seus 400 mil em títulos eram 500 mil. Se tivesse aguentado sem vender, seus 2 milhões originais teriam sido 3 milhões e 400 mil. O custo de não suportar a dor foi de 2 milhões e 900 mil dólares. Protegeu-se rumo à pobreza relativa.
E isto me leva ao ponto final que ninguém quer aceitar. Não existe proteção real contra a volatilidade sem sacrificar o retorno. É fisicamente impossível. Você pode reduzir a volatilidade comprando títulos, mantendo caixa, diversificando excessivamente. Mas cada estratégia de redução de volatilidade reduz o retorno proporcionalmente ou mais. Em 50 anos, um portfólio 60-40, 60% ações e 40% títulos tem aproximadamente metade da volatilidade de um portfólio 100% ações, mas também tem aproximadamente metade do retorno final. Você reduziu a dor pela metade, também reduziu a riqueza pela metade. Não há almoço grátis. A matemática não negocia. Portanto, a escolha binária que cada pessoa enfrenta é absolutamente inflexível. Ou você aceita a volatilidade completa para capturar o retorno completo, ou reduz a volatilidade, aceitando que terminará com significativamente menos dinheiro. Não há estratégia intermediária que funcione a longo prazo. Pode acreditar que há. Pode buscá-la por décadas. Pode pagar assessores que prometem tê-la encontrado. Mas não existe. Os dados de um século de mercados confirmam isso sem ambiguidade. O único almoço grátis é a diversificação básica, e esse almoço lhe é tomado pelos custos se diversificar demais. Aos meus 99 anos, após observar 4 gerações de investidores cometerem exatamente os mesmos erros, posso lhe dizer com absoluta certeza que o problema nunca foi a falta de informação. O problema nunca foi a falta de inteligência. O problema sempre foi e sempre será a incapacidade de suportar o desconforto emocional prolongado. As pessoas que ficam ricas investindo não são mais inteligentes, são mais tolerantes à dor social de parecerem passivas. São mais capazes de ignorar opiniões alheias, estão mais dispostas a parecerem estúpidas por décadas se a matemática eventualmente as reivindicar. Warren tem uma frase que repito com frequência. Diz que o mercado é um mecanismo para transferir dinheiro dos ativos para os pacientes. Não disse dos tontos para os inteligentes, disse dos ativos para os pacientes. A atividade, a inteligência aparente, o esforço visível, todos esses são indicadores de futura pobreza relativa. A paciência, a inatividade, a aparência de não estar fazendo nada, esses são indicadores de futura riqueza. Se amanhã um jovem de 25 anos me perguntar o que deve fazer com seus primeiros $10.000 economizados, eu lhe direi exatamente isto. Compre um fundo de índice do Standard & Poor's 500. Configure depósitos automáticos mensais. Apague o aplicativo do seu telefone. Cancele todas as assinaturas de notícias financeiras. Não fale com ninguém sobre investimentos. Viva como se esse dinheiro não existisse durante 45 anos. Aos 70, abra a conta. Você será rico. Garantido. Não por fazer algo inteligente, por evitar fazer todas as coisas estúpidas que 90% faz, mas também lhe direi algo mais importante. Direi que esses 45 anos serão desconfortáveis, que verá pessoas ao seu redor parecerem mais bem-sucedidas, que sentirá que está perdendo oportunidades, que duvidará 1000 vezes se fez o correto, e que se ceder a essa dúvida uma única vez, se fizer uma única transação desnecessária, se tentar ser inteligente uma única vez, destruirá anos de paciência acumulada. Direi que sua única tarefa durante 45 anos é não fazer nada, e essa é a tarefa mais difícil que existe, porque não fazer nada contradiz tudo o que a sociedade lhe ensinou. Ensinaram que o esforço é premiado, que a ação é melhor do que a inação, que os resultados vêm de trabalhar duro. Em investimentos, tudo isso é falso. Os resultados vêm de não fazer nada, enquanto a matemática composta trabalha sem interrupção. Warren e eu nunca fomos os mais inteligentes. Conhecemos pessoas mais brilhantes que quebraram. Nunca fomos os mais informados. Conhecemos pessoas com melhor informação que perderam tudo.
Nunca fomos os mais trabalhadores. Conhecemos pessoas que dedicavam 100 horas semanais a investimentos e terminaram medíocres. A única coisa que fomos foi mais pacientes, mais tolerantes à dor de parecer lentos, mais dispostos a não fazer nada durante décadas, enquanto outros faziam coisas que pareciam inteligentes. Essa paciência construiu uma das maiores fortunas da história. Não porque sejamos especiais, porque a matemática composta recompensa a paciência de forma exponencial. A pergunta final que lhe deixo, a pergunta que não tem resposta correta, porque cada pessoa deve responder segundo seus próprios valores, é esta: você prefere parecer inteligente agora e terminar com pouco, ou parecer passivo agora e terminar rico? Porque não pode ter ambos. Não pode impressionar sua família com sua atividade financeira e, simultaneamente, construir riqueza máxima. Não pode demonstrar que entende o mercado fazendo transações frequentes e também capturar o retorno completo do mercado. Não pode sentir-se no controle ativo do seu dinheiro e também deixar que os juros compostos trabalham sem fricção. A escolha é binária, é brutal. É irreversível no sentido de que cada ano que você perde tentando demonstrar inteligência é um ano de crescimento composto que nunca recupera, e a maioria escolhe mal. Escolhem impressionar hoje em vez de enriquecer amanhã. Escolhem a validação social imediata em vez da independência financeira futura. Escolhem sentir-se competentes a cada dia em vez de ter $2 milhões aos 70. Por isso, após trabalhar 40 anos ganhando salários decentes, a maioria chega à velhice dependendo da previdência social e de ajuda familiar. Não porque fossem pobres, porque confundiram atividade com progresso durante 4 décadas. Eu tenho 99 anos. Vi isso se repetir a cada geração. Ninguém escuta. Todos creem que sua situação é diferente, que eles são mais inteligentes, que desta vez podem sim bater o mercado. Nunca funciona. A matemática não abre exceções. Os números não negociam. Se faz muitas transações, perde por custos e timing. Se espera o momento perfeito, chega tarde. Se tenta evitar quedas, perde as subidas. A única estratégia que funciona consistentemente é a que ninguém quer fazer. Comprar ativos produtivos e não tocá-los nunca, não importa o que aconteça. Essa é a minha resposta após quase um século de vida. Após atravessar a Grande Depressão, 4 crashes do mercado, múltiplas guerras, dúzias de recessões e cada crise que os especialistas disseram que seria diferente desta vez. Nunca foi diferente. A paciência sempre ganhou, a atividade sempre perdeu. E seguirá sendo assim depois que eu morrer. Porque não é uma opinião, é termodinâmica financeira. É tão imutável quanto a gravidade. Você pode ignorá-la, mas não pode mudá-la. E se a ignorar, pagará o preço total.